Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Daniel. E eu sou a Vanessa e todo namoro precisa acabar. Forte, né? Ou acaba com um adeus, ou acaba com um sim no altar. Se você tá namorando ou quer se preparar pra isso, fica aqui com a gente. Hoje a gente vai abrir o jogo sobre o porquê que o nosso namoro terminou, né? E porque isso salvou a gente como casal. Então se inscreve no canal, deixa seu like e vamos conversar sobre essa conversa que ninguém quer ter, mas... Acho que todo mundo precisa. Então bora pro vídeo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre namoro. Bom, o namoro é esse período quando uma pessoa começa a gostar de outra pessoa e aí elas começam a se conhecer um pouco melhor, gostando um do outro, né? E aí em um determinado momento decidem ter um compromisso um pouco maior. Esse é o namoro, né? É uma fase importante pra você entender como a outra pessoa se porta em determinadas situações, como ela convive com outras pessoas, como que ela trata os pais, os irmãos, os amigos, se ela é diferente com um determinado grupo de pessoas e com outro grupo ela age completamente diferente, se ela é grosseira, se ela consegue estar atenta ao que o outro está pensando, sentindo. Eu sei que isso não é tão fácil assim de entender, porque geralmente a emoção ela vai muito à frente, né? A gente acaba... Tem a paixão, né? Tem a Muito assim no paixão. começo do relacionamento. Sim, só que é importante nesse período de namoro justamente essa etapa de conhecimento da outra pessoa, da afetividade, de saber se a pessoa gosta de você mesmo, se você gosta dela, o quanto você gosta dela, se é realmente um gostar a ponto de querer viver a vida toda com essa pessoa, ou se é só um gostar momentâneo, uma paixão, o que você falou, né? Uma paixão, se vai se desenvolver em um amor de verdade. Se é realmente um relacionamento que você vai querer se dedicar 100%, se você vai querer se doar e ceder pro outro, que a parte de ceder é geralmente bem difícil, né, para qualquer pessoa. Uhum. Então é você entender que momento, quais momentos você precisa ceder, também não dá para ceder o tempo inteiro, né? Mas a outra pessoa também, se é a pessoa que também vai ceder para fazer o relacionamento dar certo. Não tem como ser só de um lado, sempre querendo que dê certo e o outro lado não. Então você já consegue perceber essas coisas todas no namoro. Se você começa a notar essas dificuldades no namoro e vai pro casamento, vai ter o mesmo problema. Não vai simplesmente, casou, pronto, parou os problemas, né, situações. É importante entender toda essa questão de afetividade, onde os dois estão entendendo se gostam um do outro, se realmente vai seguir mais tempo com ela e com ele e tudo mais, mas também é muito importante, como a Vanessa falou, a questão da razão, a questão de entender, parar e entender, tá? Essa pessoa está fazendo bem para mim, e se está fazendo bem para mim, o quanto ela está fazendo bem para mim, fazendo bem em que sentido, a vida dessa pessoa, como que ela trata as pessoas ao redor dela, como que é a convivência com ela. Se vocês têm os mesmos objetivos, que é uma coisa muito importante também. Por exemplo, né, numas situações assim mais comuns, pensando no casamento. Um quer ter filho, o outro não quer ter filho. Em algum momento, um dos dois vão ter que ceder. Vão estar dispostos a isso? Algum lado vai ter que, né, vai prevalecer. Então, assim, são coisas que você tem que ponderar. Até pelo que a gente acredita, casou, não tem mais volta. Então, o namoro é esse momento de você determinar esses parâmetros, né? Tomar essas decisões importantes. Chegar fazendo, a gente tá alinhado nisso daqui? É isso aqui. Então tá bom, vai ser assim pro resto da nossa vida. Né? Realmente tá aí. Ter esses objetivos, esses focos alinhados. Mesmo para as pessoas que não têm a mesma fé, a mesma religião que a gente, eu acredito que o casamento é algo que muda muito a sua vida, porque mesmo que a pessoa passe um ano casado, depois disso, o que aconteceu durante esse ano vai impactar profundamente tudo que vai acontecer futuramente. Então é importante de entender se a pessoa que você quer de fato estar junto no futuro é realmente uma pessoa que você vai conseguir interagir. E aí com essas questões do que a Vanessa colocou, de doação, de ceder, de se entregar, é importante você ver se a pessoa também está, né, se entregando. Claro que diferente da forma como as pessoas percebem o amor, né, a forma como as pessoas demonstram o amor é diferente, como eu demonstro amor, como Vanessa demonstra amor, e os dois tendo que se entender e trabalhar, se dedicar em aprender a falar essa linguagem do amor que a outra pessoa escuta, que a outra pessoa entende. Então, algo que é muito importante que a gente deixe claro aqui é que namoro não é um ensaio do casamento. Namoro e casamento são coisas diferentes. Apesar de um levar a outro,
mas são coisas diferentes. Estágios diferentes. São estágios diferentes de vida. Hoje em dia a gente está vendo na nossa sociedade que está se confundindo o que é namoro e o que é casamento. As duas coisas acabam se misturando de uma forma que não é tão saudável assim, porque as pessoas no namoro estão vivenciando coisas que são próprias do casamento e são etapas diferentes. O namoro é para você entender como vai ser no casamento, mas não necessariamente precisa ser vivenciado tudo que é próprio do casamento. E isso também quer dizer que o namoro não é um ficar eterno. Precisa ter um período estabelecido ali. Óbvio que não precisa estar ali, não. 5 anos, você tem que namorar 5 anos e não pode passar disso, senão... Não, você pode ir vendo as experiências. Cada namoro vai ser diferente. Vai ter gente que vai namorar pouco tempo, vai casar logo. Vai ter gente que vai esperar um pouco mais de tempo. Principalmente quem começa a namorar mais cedo, com 15, 16, 17 anos. Tem a tendência de ter namoros um pouco mais longos, enquanto as pessoas que têm um pouco mais de idade acabam tendo namoros mais curtos, porque também já têm um pouco mais de maturidade, já entendem um pouco mais. Já estão no mesmo momento de vida, às vezes os dois já trabalham, os dois já estão estudando, fazendo a faculdade, ou já se formaram. Então, isso também de estar na mesma fase, numa fase parecida, também facilita bastante. Claro que não é impossível, um tá trabalhando, o outro não tá trabalhando. Mas um consegue entender o outro melhor estando na mesma fase, né? Seria esse período aí de adaptação para vocês entenderem o que vocês querem, para no casamento vocês de fato terem. Entender também as maturidades, se você está pronto para isso, e se preparar para isso, se você não estiver pronto, você buscar se preparar, adquirir maturidade, adquirir conhecimento, entender como que a outra pessoa age, entender se ela também tem maturidade para dar esse próximo passo, desenvolver juntos essa maturidade, porque muita gente tem até mais idade, eu vejo muita gente mais velha que ainda não tem maturidade suficiente para lidar com as fases da vida de uma forma geral, porque ficam presos numa eterna adolescência, sabe? As pessoas não conseguem dar um próximo passo, entender que agora precisa ter maturidade, precisa ter responsabilidades realmente, e o medo da responsabilidade é tão grande hoje em dia, as pessoas têm medo de se responsabilizarem, as pessoas têm medo de se comprometerem com as coisas, e é interessante, é importante, durante o namoro, começar a ver isso na outra pessoa que você está se relacionando, e você também começar a projetar isso em você. Inclusive, tem muitas pessoas também que acham que tem que namorar muito tempo, você conhecer muito tempo a pessoa, né? O tal do ficar eterno. Mas aí, por exemplo, tem casais aí que namoram, sei lá, 10 anos, e aí decidem ficar noivos, casar, e aí vai terminando no noivado. Porque, gente, não se conheciam 10 anos, aí no noivado, o que aconteceu? 10 anos você não conheceu uma pessoa, e durante o noivado você viu uma face que você não tinha visto ainda, não é possível, 10 anos. O namoro é muito uma fase de preparação, apesar de a fase de preparação maior para o casamento ser o noivado, mas dentro do namoro já é importante vocês começarem a conversar, vocês começarem a entender se de fato é por esse caminho que vocês querem seguir, começarem a estudar sobre casamento. Já vi muitas postagens, né, falando que o momento para as conversas difíceis é o namoro. Então é o que a gente já falou anteriormente também. Tem que alinhar os pensamentos, os mesmos objetivos. Porque a partir do momento que você casou, vai ser aquilo ali que vocês definiram ou não. Você chegou com algo muito importante que deveria ter sido conversado no namoro e não foi conversado, e deixar para conversar no casamento, e você vê que nenhum dos dois estão querendo ceder, você vê que tem um problema. E é um problema que pode se arrastar pro resto da vida, ou as pessoas podem simplesmente decidir se separar, né, se divorciar, por causa de uma questão que teria sido tratada já no namoro, né? Uma conversa que poderia ter sido até um pouco mais longa, mais calma, né? Às vezes você até no começo do relacionamento está um pouco mais disposto a mudar, né, ou algo do tipo. E aí você ficou arrastando isso, e no casamento explode. Acaba, em vez de você ter um casamento calmo, tranquilo, só vivendo o que vocês já se prepararam, você simplesmente começa a ter um monte de atrito que vocês não deveriam estar tendo. E, gente, todo namoro precisa terminar. É fato isso. Não tem como ficar namorando pro resto da vida. Nós terminamos, nós não namoramos mais. Por que eu e Vanessa não namoramos mais? Porque a gente casou. A gente decidiu tomar a decisão que, chegou o momento em que o nosso namoro já completou o tempo. Tá na hora da gente tomar uma nova atitude. Vanessa já tinha uma vontade muito grande de casar há um tempo. Ela jogava aquelas indiretazinhas e tal. Então, Vanessa, ela já tinha essa vontade de casar. Eu também já tinha, mas eu ficava com os meus receios, meus medos. E em determinado momento eu falei, cara, eu tô gostando dela de uma forma que já não dá mais pra ser só namoro. Tá na hora da gente avançar a nossa relação. Passou pelas partes das conversas difíceis. A gente realmente estava alinhado. Ele entendeu que eu queria casar e ele também entendeu que ele queria casar. E a gente percebeu que os dois estavam alinhados em tudo que a gente precisava que tivesse alinhado para poder estar junto para sempre. Então a gente colocou isso diante de Deus, a gente entendeu
que era a fase exata ali, eu tomei uma atitude, fui lá, comprei aliança, cheguei lá, pedi ela em casamento, ela aceitou, a gente se preparou no noivado para resolver todas as questões burocráticas e todas as questões do casamento em si, de casa e tudo mais. E a correria mesmo. Corre. Depois a gente fala melhor pra vocês. Depois a gente desenvolve melhor essa questão do noivado. Mas é muito bom, é muito bom. Foi importante a gente tomar essa atitude. A gente entender que acabou o namoro, agora é uma nova etapa na nossa vida. Porque todo namoro precisa terminar. E não tenham medo de terminar um namoro se o namoro não estiver bom, ou se o namoro estiver bom, porque às vezes a gente realmente fica com um pouco de medo. A gente tá gostando da pessoa, tem essa questão da afetividade, a pessoa é legal, só que alguma coisa que ela faz não tá te agradando, não tá indo mais pro mesmo caminho. Eu gosto dela, mas o caminho não tá convergindo. Cara, se o caminho não tá convergindo, lá na frente vocês vão ter problemas. É mais fácil terminar agora do que lá no futuro ter mais problemas, sabe? Ou então você não tá mais gostando tanto da pessoa, ou a pessoa não tá te tratando mais muito legal, só que você fica com medo, porque fica com medo se você não achar outra pessoa. Cara, te dou a minha garantia de que tem outras pessoas lá fora. Tem outras pessoas lá fora, com excelentes. Certeza. Eu namorei durante 5 anos, eu tinha medo de não achar ninguém e achei uma pessoa maravilhosa, sabe? Tá aqui hoje do meu lado. Então, você vai achar se você procurar nos lugares certos, é claro. Mas não tenham medo de terminar um relacionamento que não está dando certo. Também não tenham medo de terminar um relacionamento que está dando certo. Porque se você ficar muito tempo no namoro, pode ser que ele comece a dar problemas também. Porque um relacionamento que já era para ter terminado o namoro e já era para ter começado uma nova etapa, lá no namoro tá muito contido. E aí vocês não conseguem mais desenvolver, vocês não conseguem mais evoluir, ficam travados naquele ponto da vida de vocês não conseguem criar maturidade, vocês não conseguem desenvolver a responsabilidade e o compromisso que vocês precisam ter um com o outro. A vida já começa a pedir para vocês começarem a adquirir compromissos um com o outro. Vocês estão travados lá atrás, isso vai dar problema, isso vai explodir e não vai ser legal. É importante durante o tempo de namoro vocês não desperdiçarem esse tempo, vocês realmente aprenderem, entenderem, conhecerem e estudarem. É valioso demais para vocês perderem. Aproveitem o momento de namoro de vocês. Não joguem fora por coisas banais, por bobeira, sabe? Não fiquem apenas no superficial, vão ao profundo, entendam melhor a pessoa que você está gostando. Entender mesmo é conhecer as virtudes da pessoa, o que ela gosta. Não é ficar só na afetividade de gostei, tá bom, de beijar na boca só, sabe? É entender mesmo a outra pessoa, porque isso vai ser valioso no futuro. Então, o namoro é um momento muito valioso, é um momento importante para você. Pense a longo prazo, mas é melhor do que pensar no curto prazo. Qualquer coisa da vida de vocês, principalmente no relacionamento, né? Que é uma coisa que você vai carregar pro resto da sua vida. E aí, pra gente deixar bem claro aqui, a frase desse vídeo é justamente isso. Todo namoro precisa terminar. Ou ele termina no casamento, ou ele termina porque não deu certo, com adeus. Entendam isso e vivam essa experiência de uma forma mais tranquila, saudável e com ponto final, sabe? Esse ponto final é importante. Esse objetivo é importante de vocês terem, sabe? Essa definição do que vocês querem, isso é o mais importante para vocês terem um relacionamento mais consciente, um relacionamento que vai chegar a algum lugar. E mais uma última coisa que eu gostaria de deixar aqui, a gente falou sobre a importância de terminar quando não der certo, mas também devemos falar um pouquinho sobre a importância de terminar quando dá certo. Porque às vezes a gente tem medo das coisas que podem acontecer. Eu tinha muito medo de como seria quando eu pedisse Vanessa em casamento. Tinha todas as questões financeiras que me davam medo, como que eu vou sustentar uma casa, sustentar uma família, todos os medos e receios se eu vou conseguir ser o homem da casa, se eu vou conseguir trocar uma lâmpada. Claro que eu já sabia, alguma coisinha ou outra já tinha ideia, mas coisas mais difíceis, como que seria, a gente não tinha um carro, como que vai ser a locomoção, todas essas questões me bateram um certo medo de como que seria, sabe? Eu acredito que Vanessa também teve um pouco disso. Como que vai ser na questão de... Pô, Vanessa não sabia nem fazer comida direito, gente. Sair da casa dos pais, você tem tudo de mão beijada. Na maioria dos casos, né, você tem tudo de mão beijada, a mãe cozinha, aí arruma a casa, às vezes você ajuda uma coisa ou outra, mas não é mesmo aquela rotina de você ter que fazer. Se você não fizer, não vai ser feito, vai continuar existindo lá o problema. Então, é realmente toda essa maturidade que você acaba tendo que adquirir depois que você se casa, né? E bati um receio. Eu não lavava banheiro
lá na casa dos meus pais, sabe? Tive que aprender a lavar aqui na minha casa. Vanessa também teve que aprender a questão das cozinhas. A gente teve que aprender a dividir as nossas tarefas, sabe? Isso bate um certo medo, como é que vai ser. E principalmente eu acho que o que mais bate medo na galera é realmente a questão financeira. Mas, gente, não tenham medo de se lançarem a isso. Deus é algo que está falando muito nas redes sociais, né? Deus ama casamentos, então Ele vai ajudar. Ele nos ajudou. A gente não tinha muitas coisas. Um dia a gente conta a história toda, mas um pouquinho da história foi o momento que a gente estava com pouca grana, a Vanessa ainda perdeu o emprego, só que Deus programou algo muito melhor, ela conseguiu um emprego melhor logo depois disso. Não tenham medo disso, não tenham medo de se lançar, porque na hora certa as coisas vão dar certo. Deus vai programando tudo certinho. Terminem o relacionamento de vocês, terminem por um motivo bom, porque vocês vão buscar coisas melhores, tanto entendendo que aquele relacionamento não está indo para um lugar certo, como entendendo que aquele relacionamento está indo para um lugar melhor. Então vá para esse lugar melhor. E é isso, né, que a gente tem para falar para você. Se inscreve no canal, ative o sininho. A gente tem muita coisa legal para trazer para vocês. Acho que daqui para frente nós vamos trazer conteúdos muito legais sobre namoro, noivado, casamento, vida matrimonial. Então, vem com a gente, vem conhecer um pouquinho da nossa história, vem conhecer um pouquinho do que a gente entende por relacionamento saudável. Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, dê esse feedback pra gente, se inscreve. Segue a gente nas redes vizinhas também, tá aí no link da descrição. E é isso, né? É isso. Tchau, tchau, E gente. até a próxima.